Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos que o Senhor enviou 2 anjos para irem a Sodoma. Eles não foram para Sodoma para ir lá ter comunhão com Ló, desfrutar. Eles foram para Sodoma para salvar Ló e sua família. E nós vimos que eles falaram para Ló para se apressarem. Vamos sair. O Senhor vai julgar. O Senhor vai destruir esse lugar. Vamos sair desse lugar. Mas eles estavam demorando. Por quê? Porque tinham raízes. Olha só. Essa questão de ter raízes é uma questão que precisamos dar atenção. Por quê? Porque quando nós lançamos raízes nessa terra, nós não queremos deixar as coisas dessa terra, porque consideramos essas coisas preciosas. Mas Paulo nos diz que ele considerava tudo como refúgio, comparado com a preciosidade de Cristo. Ló vivia em Sodoma. A palavra de Deus, 2 Pedro capítulo 2, versículos 6 a 8, e reduzindo às cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Aqui nós podemos ver que Ló vivia no meio e ele estava sofrendo. Na verdade, ele sofreu bastante. Ele sofreu bastante com aquela condição, porque ele via aquelas coisas que o povo cometia. Mas por que ele não saiu? Ele tinha que ter saído, dizer, eu não vou viver num ambiente desses. E ele estava vivendo com sua família num ambiente como aquele. Ele estava sofrendo. Ele se atormentava. Então tinha que ter saído. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22 diz, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Temos que fugir dessas coisas. Ló deveria ter fugido, diz, não, Sodoma não é meu lugar, vou voltar lá para Abraão. Eu não quero viver em Sodoma. Mas em Sodoma havia aqueles prazeres do mundo, era uma cidade, tinha conforto. E 2 Timóteo 3, 1 a 5 diz, sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O Senhor nos diz, foge também destes, não crie um relacionamento com tais pessoas. Essas pessoas causam mal, irão levá-los para o pecado, para o mundo. Foge. Hoje o Senhor está falando, foge. Mas muitas vezes nós não queremos fugir, por quê? Porque temos bens ali. Nós lançamos raízes. Eu
gostaria de mostrar algo muito importante em Atos, que os irmãos possam perceber a sabedoria de Deus e a direção do Espírito. Em Atos capítulo 4, a partir do versículo 32, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha só a sabedoria do Espírito. O Espírito estava operando e ninguém considerava algo como exclusivamente seu. Eles que fizeram? O Espírito tocou-os e eles foram vendendo terras e casas e traziam os valores aos pés dos apóstolos. Então, observe. Por que o Espírito fez isso? Porque o Espírito tocou no coração desses cristãos, desses nossos irmãos ali no início da vida da igreja, em Atos. O Senhor estava preparando para o futuro. E aí nós vamos ler Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 1. Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha só, começou a perseguição. E olha só, porque aqueles que possuíam bens já tinham vendido e ofertado, eles não tinham nada que os prendessem ali em Jerusalém. Por isso, eles foram para outros lugares. Se eles tivessem ainda seus terrenos, suas casas, eles permaneceriam ali porque tinham que guardar aqueles bens. Amados irmãos, amadas irmãs, vocês estão percebendo ou não essa sabedoria do Espírito dirigindo as pessoas? Estão não percebendo? O Espírito havia tocado nos nossos irmãos. Ele estava o quê? Estava desarraigando dessa terra. Não permitindo que coisas os prendessem a essa terra. Então, quando veio a perseguição, eles foram para outros lugares. Mas, irmãos, o Senhor quer nos arrebatar. O que nós vamos falar? Eu quero ser arrebatado com minha casa, com meus bens? Não. Então, olha só. Por que Ló e a sua esposa, suas filhas estavam demorando para sair? Porque tinham muitas coisas ali. Daí os homens tiveram que levá-los. E o versículo 17 de Gênesis 19 diz: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Ele falou: não olha para trás, foge. Olha o que Ló respondeu. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Olha que coisa. Quando o Senhor fala, nós devemos sempre dizer sim e amém. Mas porque nós temos nossos interesses, nossas coisas próprias, nossa própria vontade, muitas vezes quando o Senhor fala conosco, nós respondemos: assim não, Senhor meu. Assim não. Hoje o Senhor está nos chamando. Saia do mundo.
prepare-se para a minha volta, quero arrebatá-lo. Que você vai dizer para o Senhor, assim não? Ou você vai dizer, amém, Senhor? Amado irmão, amada irmã, medite nisso.